Estamos falando sobre capacitados por Deus. Nós vamos estar trabalhando essa temática por um trimestre. E nessa visão de sermos capacitados por Deus, vem logicamente a grande pergunta: quem é capacitado para quê? Com qual objetivo? Por que eu sou capacitado? Por que eu seria capacitado por Deus? E se eu sou capacitado por Deus, o que acontece nesse processo? Qual a mudança que acontece em tudo isso? Eu creio que esse texto que nós lemos hoje, em 2 Coríntios capítulo 2, que nos fala sobre esse fechamento que Paulo dá no capítulo, sermos o bom perfume de Cristo, eu creio que esse texto vai nos falar muito ao nosso coração sobre esse princípio de sermos capacitados por Deus. É interessante esse processo, porque quando a gente lê o texto, quase que parece que está fora de foco. Paulo está falando de algumas coisas, alguns problemas que estão acontecendo na igreja de Corinto, e de repente ele termina dizendo sermos um bom perfume de Cristo. Mas o que é um bom perfume? O que caracteriza um bom perfume? Seria o aroma, a fragrância agradável que nos chama a atenção? O que seria um bom perfume? Seria a permanência? Quando a gente compra um bom perfume, a gente quer que permaneça o dia todo, né? Que a gente não fique depois cheirando mal no final do dia de trabalho, né? O que caracterizaria então um bom perfume? E junto com a questão do perfume, a gente pensa no perfume fragrância, que a gente compra bons perfumes franceses aí, né? Mas há outros perfumes. Quando a gente pega uma manga, ela não tem um perfume? Quando a gente cozinha em casa e aquele cheiro de comida também não é um bom perfume? Quando eu falo de bom perfume, me vem à minha memória uma coisa que é muito marcante lá em casa. Papai, quando chegava em casa, ele olhava e sentia já na porta, ele falava assim: essa casa cheira a casa de comida alemã. E ele já na porta, na época, a Vânia já fazia os bolos dela, como ela faz hoje, mas na época a Vânia fazia muito pão de mel. Então tinha cravo, canela, para fazer a massa do pão de mel. E quando ele entrava então na porta, ele já falava: essa casa cheira o tempo todo uma casa alemã, porque ele trazia na sua memória, lógico, a sua própria história, a sua própria infância, né? E é interessante porque o bom perfume vai fazer com que eu e você venhamos recordar coisas boas. O bom perfume vai trazer a mim e a você algo que nos agrada, que nos chama a atenção, que nos apaixona, que nos dá prazer. E aí caracteriza o que é o bom perfume. Para uns gostam de um perfume de uma forma, outros gostam de outro tipo de perfume. Para alguns ele vai dizer que esse perfume é ruim e aquele que é bom. E o outro vai dizer o contrário, que aquele que é ruim e esse é bom, né? Mas o que chama e dá a diferença sobre o bom perfume é aquilo que me dá prazer. Aquilo que me chama a atenção e gera no meu coração alegria, prazer, encanto. E eu me apaixono por esse momento, e muitas vezes esse momento vai trazer boas memórias ao meu e ao seu coração. E é interessante porque Paulo começa falando, você pode ver logo no início do capítulo, no versículo 1 até o versículo 4, Paulo vai falando sobre uma situação que é constante, que muitas vezes nós encontramos na igreja no século 21. Paulo começa falando na abertura do capítulo sobre uma situação que estava acontecendo na igreja de Corinto, um mau testemunho. Uma pessoa havia acusado a Paulo, entrado em conflito contra Paulo. E Paulo, tentando evangelizar, trazer a mensagem naquela viagem missionária que ele havia feito, essa pessoa acusava a Paulo e desfazia daquilo que Paulo estava tentando passar como mensagem.
E é interessante porque nesse momento essa pessoa chegou a insultar a Paulo. E Paulo, insultado por toda a situação que ele passou, ele escreve que ele tem tristeza no seu coração. Ele chega a escrever que ele tem lágrimas diante de toda essa situação. E as situações que nós venhamos a passar que geram lágrimas, geram dores, geram dificuldades no nosso coração. E a gente acha que só nós estamos passando por aquela situação. Que só nós temos aquele problema. Que só nós estamos tristes e ninguém está nem percebendo a nossa própria tristeza. E é interessante que Paulo passa por essa situação e ele escreve uma carta. Alguns falam que parte dessa carta se perdeu. Alguns falam que parte dessa carta é justamente a própria carta de 2 Coríntios. Há alguns textos que levam a dizer que parte dessa carta foi preservada e incluída na epístola de 2 Coríntios. Mas o interessante aqui é que Paulo está falando sobre bom perfume. Paulo está falando sobre entendermos que Deus tem um projeto para mim e para você. Mas mesmo que Deus tenha um projeto para mim e para você, mesmo que eu e você sejamos o bom perfume de Cristo, ou seja, estamos lutando para dar um bom testemunho, para servir a Cristo, podemos passar por situações que vão nos ferir, nos entristecer, nos magoar, podemos ser insultados. E interessante, olhando para essa questão de bom perfume, eu fui fazer uma pesquisa e encontrei um texto de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, nos fala: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Salomão, escrevendo Eclesiastes, capítulo 10, ele fala sobre nós podemos ter um bom perfume, mas até mesmo um bom perfume, se cai uma mosca dentro, estraga tudo. Pode estragar todo o perfume. E a gente às vezes não se depara com isso, nós achamos que de repente somos nós que não estamos entendendo, somos nós que não estamos compreendendo a palavra, somos nós que não estamos na mesma visão de Deus, mas algo pode vir ao meu e ao seu coração e estragar esse bom perfume. E Paulo então aqui nos fala em 2 Coríntios sobre nós entendermos que eu tenho que fazer um processo. E eu tenho que colocar aquilo que está gerando a dor, a tristeza, o mal, no altar de Deus. No altar de Deus. E Paulo então escreve a carta aos irmãos de Corinto. Já houve uma situação em 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo encontrou na igreja de Corinto uma pessoa que estava em pecado, e ele escreve à igreja de Corinto, e a igreja de Corinto entra num processo contra essa pessoa e essa pessoa fica em disciplina. Só que essa pessoa não aceita a disciplina. Então ela é retirada, depois de ser exortada, ela é retirada da comunhão. Porque uma mosca pode estragar o perfume. Ele diz, basta que um pouco de fermento venha a levedar toda a massa. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 5. Mas nesse momento, Paulo escreve a carta para a igreja de Corinto, colocando a situação que aconteceu com essa pessoa que insultou a Paulo, e essa pessoa volta atrás. Essa pessoa se arrepende. E ela volta de novo, então, aceitando a disciplina do Senhor sobre a sua vida. E aí nós começamos, então, a entender que
com o princípio de todo o processo, eu tenho que colocar o meu coração no altar de Deus para que o Senhor então trabalhe comigo, discipline a mim. E a disciplina não é para eu ser disciplinado, naquela ideia de vem com a vara, né? E vai me dar uma varada e vai bater em mim, e aí eu vou ter que, chorar, e é o castigo, é a penalidade. Esse texto vai nos falar sobre uma nova visão. E é encantadora essa passagem, porque ela vai mostrar para mim que precisa haver uma mudança na visão da igreja. E eu acredito que essa mudança, inclusive hoje, no século XXI, precisa acontecer. Quando nós olhamos para algumas famílias, nós vemos famílias que estão lutando, estão batalhando e elas têm sobrecargas, têm estresses, têm dificuldades, têm os seus pecados, mas elas estão lutando, elas estão em unidade, elas estão em comunhão, elas têm amor, elas têm carinho, elas buscam a palavra de Deus. Não são perfeitas, porque não há perfeito, perfeito somente Jesus. Mas elas estão lutando, e nós vemos ali então o amor de Cristo presente nessas famílias. Mas nós olhamos para outras famílias e vemos que falta ética, falta amor cristão, falta respeito ao próximo, falta desejo de abençoar o outro, falta aquela coisa que eu disse no início, que traz a comunhão. Quando nós estamos unidos com os nossos irmãos e temos prazer de estar ali com aqueles que são nossos irmãos de verdade, são irmãos em Cristo, as barreiras caem, os problemas são diluídos e a presença do meu irmão, da minha irmã ao meu lado me traz alegria. Me traz prazer. E aqui eu começo a entender que esses valores, esse procedimento, esse bom testemunho, esse princípio ético, esse princípio de amor, começa a trazer para cada um de nós os ingredientes de um bom perfume. Então, o que é um bom perfume? E aí nós vemos então um segundo momento nesse texto de 2 Coríntios. Do versículo 6 em diante, Paulo começa então agora a falar sobre o transgressor. Falar sobre aquele que pecou, que insultou contra ele. E é interessante porque Paulo não está falando aqui no texto sobre disciplinar a pessoa, castigar a ela, mesmo ela tendo sido uma pessoa insolente, pecador e se voltado contra Paulo. A partir desse versículo 5, 6 em diante, nós temos uma grande oportunidade de conhecer o caráter de Paulo. E eu vejo aqui o princípio de conhecimento do que seria esse bom perfume de Cristo. Paulo, ele teria grande oportunidade nesse momento para concordar com a igreja, porque a igreja de Corinto entende que tem que disciplinar essa pessoa. E essa pessoa começa a ser disciplinada pela igreja, e ela foi disciplinada e a igreja acha que foi pouco, que ainda precisaria fazer algo mais, que tinha sido mais severa, mais drástica contra essa pessoa pelo tamanho do pecado que ela cometeu, ofendendo o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai em defesa dessa pessoa. Paulo começa a defender essa pessoa. Outra pessoa poderia muito bem ficar contente. Agora ela vai ser castigada porque ela foi insolente, me insultou, me ofendeu, me feriu. Agora seja castigado mesmo. Mas Paulo não faz isso. Paulo mostra aqui que esse castigo
se ele não for em amor, seria o castigo dos homens. E se for o castigo dos homens, na verdade poderia ser dada uma brecha para que Satanás entrasse no coração desse pecador. Paulo aqui começa então a mostrar para mim, para você, que até mesmo a disciplina, a orientação tem que ser feita em amor. E se a dose for muito grande, se o castigo for muito grande, se a penalidade dada ao pecador for muito grande, ao invés de eu trazer a pessoa para a Cristo, para a comunhão da igreja, eu levo a pessoa aos braços de Satanás. E é por isso que nós vemos muitas pessoas hoje que estão fora da igreja, porque não souberam compreender todo o princípio bíblico de Deus para a sua vida, e em segundo lugar, ao invés de serem orientadas, ensinadas, disciplinadas em amor, foram machucadas, feridas, castigadas e expulsas da comunhão. E aqui Paulo então começa a mostrar para mim, para você, que esse assunto, Paulo fala, embora eu tenha sido ofendido, não posso tratá-lo como pessoal. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. Estamos esperando a vinda do Senhor. Paulo já esperava a vinda do Senhor, né, o Apocalipse, né, já esperava naquela época. Algumas pessoas hoje falam, já passaram 2000 anos, Jesus não voltou, né, então agora não preciso esperar mais. Não, agora é que eu tenho que esperar mesmo, porque já passou 2000 anos, agora está mais próximo, né? Sexta-feira nós tivemos a quinta lua de sangue, né, a maior lua de sangue do nosso século, e aí você pode ver aí, tiveram muitas profecias, né, que o Apocalipse já estava começando, que o anticristo e a besta iam emergir do mar, né? Algumas bestas emergem do mar, a gente sabe que é verdade, né? Mas não foi o caso, né? Não aconteceu o Apocalipse, né? Infelizmente, algumas pessoas pegam um texto e usam como pretexto para colocar as suas dores, as suas amarguras, as suas faltas de visão verdadeira da palavra de Deus, e põe muito de si mesmo para profetizar. E muitos, quando profetizam, eu creio na profecia, não pense que eu não acredito na profecia, eu acredito em profecia. Nós estarmos aqui hoje como igreja Sal da Terra, nesse local, na igreja da Peguisserri, uma igreja que fez 200 anos, ano passado, foi uma profecia que se cumpriu. Deus tem profecias cumpridas em mim, em você, na vida de cada um de nós a cada dia. Mas eu não acredito em profetadas, e Paulo aqui está dizendo que essa afronta não pode ser tomada como algo pessoal, eu tenho que separar as coisas. Paulo também diz nesse momento, no versículo 5 em diante, que a disciplina ela vem para corrigir e não para vingar-se. Muitas pessoas utilizam a disciplina para se vingar, para castigar. Mas Cristo não fez isso comigo, e eu sou pecador. Cristo não fez isso com você, e você é pecador. E Romanos 3:23 diz, todos pecaram, né? E todos estão destituídos da glória de Deus, do Shekinah de Deus. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte. Então, minha consequência seria eu estar morto nesse momento. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, tem me mantido vivo.
E eu creio que isso é um objetivo que Deus tem, de manter a mim e a você vivos, para que eu e você possamos demonstrar um bom testemunho, demonstrar não com palavras apenas, mas com atitudes, o amor de Cristo Jesus. Demonstrar sermos o bom perfume de Cristo. E é interessante então porque nesse momento Paulo vai em defesa ao pecador, dizer para a igreja de Corinto: não, espera aí, não exagere na dose da disciplina, porque se você exagerar na dose, você vai levar essas pessoas para os braços de Satanás. E eu vejo aqui que, como igreja, nós precisamos entender isso. Entendermos e compreendermos ao outro não é ser conivente com o pecado do outro. Precisa ser orientado, precisa ser exortado, mas não precisa ser machucado. Não precisa ser diminuído, não precisa ser menosprezado, não precisa ser ridicularizado. Quando eu fui pastor de uma igreja, no interior de São Paulo, nós tínhamos uma igreja, mais de 300 pessoas. Chegou um casal para a gente, jovenzinhos, acho que menos que a idade da Nathalie, jovenzinhos, casados. E eles vieram para mim: olha, pastor, nós fomos disciplinados na nossa igreja, sabe como é que é, né? A minha esposa ficou grávida e mandaram que a gente fosse perante a igreja, pedir perdão. E a gente foi perante a igreja, pediu perdão pelo nosso erro, nós já tínhamos, nos preparado para casar, nós nos casamos, temos o nosso filho, mas mesmo assim nós fomos menosprezados, diminuídos, e não podemos participar da ceia por 2 anos. E eu, ouvindo toda aquela história, falei assim: meu Deus, e eu então, que sou pecador, então não posso nem dar a ceia, né? Quem sou eu para dizer esse pode, esse não pode tomar ceia? Esse vai, esse não vai. Ah, você veio de camiseta rosa, não pode tomar ceia. Que é isso? E eu falei com aquele casal, conversei com eles, e aquele jovem estava cursando música, e ele era maestro. Aquele jovem tocava tudo. Quando tinha uma falha na bateria, ele levantava de onde ele estava, ia lá na bateria, sentava com a bateria e falava assim: ó, é assim, ó. Quando alguém estava no piano, ele levantava, ia lá no piano e falava assim: não, você errou essa nota, é essa aqui, ó. Quando alguém estava na guitarra, ele levantava, ia lá na guitarra: não, você errou esse acorde aqui, ó, é assim, ó. E olhando para aquilo tudo, um jovem com um coração para Deus, impedido de louvar a Deus, de tomar a ceia, de estar em comunhão com a igreja. Nós acolhemos aquele casal e ele se tornou um casal chave da comunidade. Entregaram o seu coração de corpo e alma, sabe aquela coisa de paixão? A igreja só teve a lucrar com isso. Quando nós saímos, tínhamos 3 conjuntos completos de música tocando na igreja, sem guerras. Tinha uma escala entre eles, eles tinham prazer, e às vezes faltava um músico que era do outro conjunto, aí o que estava presente ia e substituía sem nenhum conflito de que o conjunto A canta melhor do que o conjunto B e é melhor do que o conjunto C. Não existia isso. Havia prazer em louvar a Deus. Nós tínhamos culto aos sábados que tinham 200 jovens. Com alegria, com prazer, exaltando o Senhor. Nós tivemos momentos que pessoas vinham visitar o culto e caíam possessas na igreja.
E a gente tinha que retirar a pessoa, expulsar o demônio, porque ela não aguentava o louvor. Dizia, eu não suporto essa música, eu não suporto vocês cantando. E aí nisso eu vejo o que é ser o bom perfume. O bom perfume é aquele que diz, olha, isso está errado, mas vamos consertar. A disciplina vem para corrigir, mas não para destruir, não para castigar, mas para orientar e fortalecer em todo esse processo. Paulo aqui me traz à memória um momento que eu vi na biografia de Lutero. Lutero, por muito tempo, ele teve dificuldade de orar o Pai Nosso. Por quê? Porque o pai de Lutero era extremamente severo com ele. Castigava Lutero. Você pegar a biografia de Lutero, você vai ver que o pai de Lutero era extremamente severo com ele. E na biografia de Lutero, há um momento que ele diz assim, prescinde da vara e mima o menino. Ou seja, começa o equilíbrio. Você usa a vara, mas mima o menino. Sim, mas ao lado da vara tem uma maçã para lhe dar quando se comportou bem. O equilíbrio é o que Lutero está dizendo aqui. Quando eu oriento, quando eu exorto a uma pessoa que está errada, eu exorto a ela, mas eu não tenho que machucá-la. Eu posso ter uma maçã para ajudar essa pessoa a se levantar e glorificar a Deus e agradecer a Deus por aquilo que está acontecendo com ela. E aí então a gente começa olhando para a terceira parte do texto do capítulo 2, do versículo 12 em diante. Do versículo 12 ao 14, nós temos muitas vezes dificuldade de entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo começa a falar sobre o triunfo. O triunfo é aquela coisa da visão triunfalista que vai trazer o triunfo e vai sobrepujar os outros. Não é isso. Quando Paulo escreve no versículo 12 em diante, ele tem na cabeça dele, porque Paulo é cidadão romano, ele tem na cabeça dele a liturgia, todo o contexto de uma pessoa ser conduzida em triunfo. Ele tem, na verdade, na memória dele, como acontecia com os generais que entravam em Roma e eram galardoados com uma medalha, com um troféu de que ele triunfou. O que ele tem na memória nesse momento? O comandante tinha que ser um comandante em chefe de um grande pelotão, um batalhão. Ele teria que ter ganho a batalha e triunfado nessa batalha. Ele teria que ter terminado e exterminado completamente aos inimigos de Roma. Ele teria que ter, de alguma forma, vencido no mínimo mais de 5.000 inimigos. Havia um número mínimo. Mais de 5.000 inimigos deveriam ter sido exterminados. Ele deveria ter conquistado uma grande extensão territorial para Roma. De ter conseguido conquistar um território muito grande. Ele deveria ter combatido um inimigo estrangeiro, externo a Roma, ao Império Romano. E se ele tivesse ganho todo esse processo, então ele era presenteado em ser conduzido pelas ruas de Roma como o grande vencedor, o que triunfou. Havia um cortejo. Era formado um cortejo com uma série de etapas para mostrar quão grande esse general ele é.
Em primeiro lugar, no cortejo, deveria estar à frente, em primeiro lugar, o Senado. O Senado deveria estar vindo na frente, abrindo o cortejo, dizendo: estamos dando honra a uma pessoa que trouxe uma grande vitória a Roma. Em segundo lugar, vinham os trompetistas, tocando a trombeta, dizendo: vem aqui e presta atenção, porque vem um grande vencedor. Em terceiro lugar, deveriam vir, logo após os trompetistas, vinham os despojos. Então esse que venceu, que derrotou, trazia os despojos, aquilo que ele conseguiu ganhar para o Império Romano. Em quarto lugar, se faziam quadros, pinturas, falando da batalha, falando da ferocidade dessa batalha, de quantos inimigos foram derrotados, de quantos despojos foram conquistados, de quanto de terra, de território foi conquistado para Roma. Em quinto lugar, então, vinham os sacerdotes. Os sacerdotes vinham balançando incensários com perfume dentro do incensário. E vinham perfumando o caminho daquele que é o grande vitorioso. Em sexto lugar, vinha o general. O grande vitorioso, num carro de guerra com 4 cavalos, e vinha vestido com uma túnica vermelha, com bordas, com toda bordada em ouro. E na sua mão ele deveria ter o cetro de marfim com a insígnia, o símbolo do Império Romano. É o grande general vitorioso. Atrás dessa carruagem, desse carro de guerra, deveria vir a sua família, em outro carro de guerra, com a esposa, os filhos, sendo levantada uma única voz de louvor a este homem que trouxe uma grande vitória ao Império Romano. E por último, então, viriam os derrotados. Viriam os príncipes, os generais, aqueles que foram presos na batalha, acorrentados em cadeias, e estes viriam desfilando como sendo os derrotados, sabendo que dali eles iriam para as cadeias, para a prisão, mas não ficariam na prisão. Logo em seguida, eles seriam mortos, porque foram derrotados e eram inimigos de Roma. Então, naquele momento, Paulo fala: esse é o cortejo humano. O cortejo humano fala para mim de certo e errado, de castigo e promoção. O cortejo humano é dicotômico, fala de isso ou aquilo. O cortejo humano fala aqueles incensários, aquele perfume que é colocado ali naquele cortejo pelos sacerdotes para o general e para as tropas do general. É cheiro de vida. É cheiro de alegria, cheiro de vitória. Mas para aqueles que foram derrotados, é cheiro de morte. Porque estão sendo colocados em vexame, colocados em público, e sabem que vão chegar naquele local e vão ser assassinados. Eles sabem que estão caminhando para a morte. E é interessante, então, aqui nesse processo que eu e você vemos Paulo falando sobre todo esse cortejo andar em triunfo, e então ele fala: há uma terceira opção, que não para no certo e errado, na visão dicotômica de receber condecoração ou ser castigado.
Paulo usa essa imagem para falar de Cristo. E aí, por último, versículo 16 em diante, ele fala sobre andar em triunfo. Andar em triunfo para Paulo e ser o bom perfume é a mesma coisa. E Paulo então vem dizer para mim, para você, que aqueles que são julgados pela lei humana só tem dois lados, um ou outro. Mas Paulo vem falar assim: em Cristo nós temos uma terceira opção. Em Cristo Jesus, o cortejo é para Cristo, o Senhor dos Senhores. Ele é o que está sendo exaltado. Ele é aquele que está sendo louvado. Ele é o vencedor dos vencedores. Ele é o Rei dos reis. A Ele seja dado todo louvor, toda honra e toda glória. Aqueles que lutaram por Cristo vêm louvando a Cristo. E aqueles que foram derrotados? Então Paulo, ele mesmo, se coloca no pelotão dos derrotados, porque Paulo mesmo foi conquistado por Cristo Jesus. E a grande pergunta então nesse momento é: poderia alguém ser derrotado e ainda assim estar contente? Paulo vem dizer nessa terceira opção que sim, que ele era perseguidor da igreja, que ele era contra a igreja, mas agora ele foi alcançado por essa graça e transformado. Então ele mesmo se coloca no pelotão dos derrotados, não dos vencedores, porque ele foi conquistado em Cristo Jesus. E como conquistado em Cristo Jesus, ele poderia dizer: eu perdi tudo. Mas em outro momento ele diz: eu perdi tudo e considero esterco, cocô. Tudo que eu tinha é nada diante de Cristo Jesus. E aí então Paulo vem explicar para mim somente então o que é ser esse bom perfume de Cristo Jesus. Ser um bom perfume de Cristo é reconhecer que eu fui conquistado por Cristo. E a minha maior alegria é porque eu fui conquistado. E ainda bem que eu fui conquistado, ainda bem que eu fui derrotado. Porque se eu continuasse sendo como eu era antes, Paulo não era Paulo, seria Saulo. E Saulo teria continuado perseguindo a igreja. E nesse momento nós podemos fazer um jogo de palavras aqui, colocar o nosso próprio nome. Se não fôssemos conquistados por Cristo Jesus, quem seríamos nós? Aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo nesse momento? Essa semana eu tive uma conversa com a minha filha e a gente falava sobre algumas coisas do nosso passado, né? E eu falava para ela: ainda bem que eu deixei a carreira militar. Ainda bem que eu fui conquistado por Cristo Jesus. Ainda bem que a minha vida mudou. Em outra situação eu teria atitudes totalmente contrárias às que eu tenho hoje. Talvez eu teria a visão de tem que castigar mesmo, tem que sofrer mesmo, tem que penalizar mesmo. Porque errou, tem que cumprir pela sua penalidade. Tem que ser castigado. Mas Paulo agora, porque ele teve o encontro com o amor de Cristo, ele começa a dizer: não, se exageramos na dose, se a disciplina não for para exortação e for para castigar, então ela perde o sentido. Então Paulo ensina para mim e para você que eu posso ser considerado um conquistado e mesmo assim estar feliz. Que eu posso olhar quantas coisas eu perdi que eu não tenho hoje.
mas mesmo assim, está feliz hoje. Paulo não se coloca como o grande general que triunfou, que pregou o evangelho, fez as suas viagens missionárias e transformou cidades. Porque para Paulo o mais importante não é o status, não é a honraria dos homens, não é o dinheiro, mas é que ele foi conquistado em Cristo Jesus. E esse era o seu prazer. Eu não me coloco na posição do general, porque general é Cristo. O triunfador é Cristo. É Cristo que tem vencido por mim, por você em todas as batalhas. É Cristo que tem transformado a minha e a sua vida a cada dia, a cada manhã. É Cristo que tem ensinado para mim, para você, a cada dia o que é que eu devo fazer, como eu devo dar o meu testemunho a cada dia. E é Cristo que está trabalhando em mim, em você, o bom perfume. Sermos o bom perfume de Cristo é exalarmos esse cheiro agradável e suave e mostrar às pessoas ao meu e ao seu redor quem é Cristo. E quem é o meu Cristo? Que Cristo eu estou demonstrando no meu dia a dia? Não no domingo, quando eu vou na igreja, levanto as mãos e glorifico a Deus, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e até no domingo de novo. Mas que Cristo eu tenho demonstrado? Olhamos para algumas famílias. Eu queria fazer um exercício com vocês essa noite. Quanto dinheiro nós gastamos para manter a nossa casa limpa, cheirosa? Quantos produtos de limpeza? A gente vai no mercado, né? Faz as compras, compra comida para dentro de casa, de comer, né? Quanto a gente gasta de produto de limpeza na nossa casa para manter a nossa casa limpa, manter a nossa família limpa, para lavar a roupa, para tirar as manchas, né? Já vai somando aí, né? Quanto a gente gasta em produtos para manter a família limpa, cheirosa. É interessante porque a gente às vezes gasta muito dinheiro para manter uma coisa como se fosse limpa, cheirosa, mas esquece que o nosso testemunho também está demonstrando o bom perfume de Cristo. Deus quer usar o meu e o seu testemunho para exalar cheiro agradável e suave às pessoas ao meu redor. Quando você chega num local, as pessoas devem olhar e falar assim: que bom que veio a Andréia, que bom que o seu Carlos veio hoje, que alegria que o Fernando está com a gente aqui. Ou as pessoas falam: ih, chegou fulano, vai começar a pregar para mim, vai falar que eu vou para o inferno de cabeça para baixo. Que perfume está sendo exalado? O que nós estamos exalando no nosso testemunho? Lá no Nordeste, tem um costume, Nordeste do Brasil, que as pessoas chegam e falam assim: vem cá que eu quero te dar um cheiro, né? Quero te dar um cheiro. É assim, Omar, não é isso? Quero dar um cheiro, né? A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei estranho, né? Um homem chegar para o outro e falar: quero te dar um cheiro. Eu falei: isso aí tá estranho, né? Mas é aquela coisa de estar junto e sentir realmente o outro. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer, exalar um bom cheiro. Que a minha vida e que a sua vida possa exalar um cheiro que conquiste as pessoas ao nosso redor. Que as pessoas possam olhar para mim, para você e dizer assim: eu não conheço o seu Deus, eu não conheço a sua igreja, mas eu quero conhecer. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero conhecer essa igreja.
Eu quero conhecer aquilo que você está exalando para mim. Que nós possamos entender essa noite que ser o bom perfume de Cristo é exalar esse cheiro agradável e suave. Não quando tudo vai bem, quando nós não temos mais faturas para pagar, que bom seria, né? Mas quando as coisas não vão bem, quando há problemas, quando somos insultados como Paulo foi insultado, não deixemos de exalar o bom perfume de Cristo Jesus.